Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula, vamos fazer a simulação de um transistor na configuração emissor comum. Vamos abordar 4 tópicos, um deles um gerador de funções no multisim, como deve ser inserido e configurado. E o quarto tópico, que eu acho mais importante de todos, é o efeito deste capacitor no desempenho do circuito. Dando uma olhada nesse diagrama, observa-se que o emissor é comum para entrada e saída de sinal. Daí, então, a denominação configuração emissor comum. Um detalhe importante, a relação de fase entre sinais de entrada e saída, 180 graus, que é uma das características principais dessa configuração. O uso geral, com destaque para pré-amplificadores de áudio. Por que o uso geral? Veja bem, por conta desses parâmetros. Vamos então dar mais atenção a esse capacitor aqui. Como é que ele é calculado? Finalidade desse capacitor aqui, na realidade, é aterrar o emissor para sinais alternados. Se não aterrar, mas pelo menos deixar uma resistência muito baixa, que na prática utiliza-se um padrão de uma reatância capacitiva da ordem de 1/10 de RE. É o que está mostrado aqui. Levando-se em consideração que a ideia é fazer uma simulação com frequência de 150 Hz a 20 kHz, então, para calcular esse capacitor aqui, eu vou utilizar a frequência mais baixa, levando-se em consideração a própria definição de XC, que é inversamente proporcional à frequência. Cheguei a esse valor aqui e adotei esse valor comercial. Outro detalhe, informações do fabricante. Essa informação aqui nós já vimos em vídeo aula anterior, que refere-se a um beta para polarização do transistor em corrente contínua. No entanto, existe um outro ganho, normalmente denominado HFE, ou simplesmente pode ser beta para corrente alternada, que é para sinais de baixa amplitude. E o fabricante especifica algo em torno de 330 para esse tipo de transistor grupo B. Observe que eu coloquei uma chave para nós simularmos o circuito com o capacitor atuando e o capacitor não atuando no circuito. Gerador de funções, como que ele é introduzido? Essa função aqui, esse ícone aqui, ó. Dando um duplo clique nele, aparece uma janela para fazer os ajustes. Vamos ver então como é que eu ajustei o meu gerador de funções para fazer a simulação desta videoaula. Tensão, forma de onda senoidal, frequência 150 Hz. Então, nós vamos fazer uma simulação de 150 Hz a 20 kHz. Amplitude, 40 mV de pico a pico. Então, como eu não tenho opção de pico a pico, eu fiz o quê? Coloquei amplitude de 20 mV de pico, que corresponde a 40 mV de pico a pico. Vamos simular então. Abrir aqui o osciloscópio, ligar o simulador e vamos fazer os ajustes da escala vertical. Sinal de entrada em vermelho, sinal de saída em azul.
Observe a defasagem de 180 graus entre os dois sinais, entrada e saída. Se nós observarmos aqui a calibração das escalas de vertical do canal A e canal B, existe uma relação de 10, o que sugere um ganho bem próximo de 10 em relação ao sinal de entrada e saída. Vamos dar uma conferida. Eu vou desligar então esse canal. Eu desliguei o simulador porque eu quero fazer uma medida tranquilamente, sem interferências, e toda a informação que eu preciso já está na memória do computador. Vamos pegar aqui uma tensão de pico positivo e aqui negativo. Algo em torno de 384,5 milivolts de pico a pico. Vou chamar a calculadora. Vamos arredondar para 385, vamos dividir por 40. Um ganho bem próximo de 10, né? Aquilo que eu havia comentado com vocês. Vamos aqui, está aqui, ó. Está bem próximo de 10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa frequência aqui para 10 kHz. Vou simular. Eu vou ter agora que fazer um ajuste da base horizontal, porque eu aumentei a frequência para 10 kHz. Já dá para ter uma ideia aqui. Vamos verificar então o ganho agora em 10 kHz. Veja bem, sem o capacitor no circuito. R$ 384,7. Chamando aqui a minha calculadora. Então, vamos arredondar isso aqui para 385. Esses 40 aqui, 40 milivolts de pico a pico da entrada. Observe aqui que não houve alteração de ganho. Então, para qualquer frequência que eu utilizar para fazer a simulação, o ganho vai sempre permanecer da mesma forma, inalterado, a partir do momento em que o capacitor esteja fora do circuito. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar o capacitor no circuito, vocês vão verificar que o ganho vai mudar consideravelmente. Desligar o canal de entrada e vamos fazer uma medição no ganho. Vocês vão verificar que houve uma diferença muito grande. É só dar uma olhada aqui, ó. 10 mV para 5.000 mV. Em torno de 12.621 mV de pico a pico. Vamos chamar aqui a minha calculadora, 12.621, vamos dividir por 40. Vamos ver o que vai dar. Olha aqui, ó, ganho de 315. Aquilo que o fabricante havia especificado, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, 330. Vamos aqui para 150 Hz, que é aquela frequência inicial. E vocês vão verificar que aquele ganho de 10, ele também
altera-se significativamente. Simulando. Ajustando aqui a base de tempo horizontal. E aqui vamos fazer a medida. Veja bem, frequência de 150 Hz com o capacitor no circuito. R$ 3.605 milivolts. Chamando a calculadora, 3.605, vou dividir por 40, está aqui, um ganho de 90. E assim eu posso fazer uma gama bastante grande de frequências para ter uma ideia da performance do meu dispositivo. Eu fiz aqui, já tem uma tabela pronta de diversas medidas, eu vou mostrar para vocês. Aqui está a tabela. Veja, ganho AC sem capacitor de emissor. Observe, ó, esse 50 Hz eu deixei ele aqui destacado justamente porque ele está abaixo da frequência inicial para a qual foi calculado esse capacitor, que nós fizemos aquela relação de 1/10 de RE. Veja que, sem o capacitor, o ganho praticamente está em torno de 9,6. Com o capacitor, veja o que acontece. Ó. Abaixo dos 150, o ganho cai substancialmente. 150 Hz, 90,5. 440, 211 e assim vai. Veja que ele sempre permanece alto até a frequência de 20 kHz. Para finalizar essa videoaula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter aqui uma frequência de 1 kHz. Vamos fazer aqui um ensaio bem rápido. Dá para ter uma ideia. Sinal de entrada e sinal de saída. Só que aqui, ao invés de utilizar 20 mV de pico ou 40 mV de pico a pico, eu vou aumentar 10 vezes esse sinal. Então, vou colocar aqui 400 mV de pico a pico. Vamos ver o que vai acontecer com o sinal de saída. Observe que, quando eu aumentei a amplitude, eu provoquei uma distorção no sinal. Isso no sinal de saída. Então, amplitude bonitinho, ó, sinal de perfeita, mas a saída aqui totalmente distorcida. Então, são parâmetros que devem ser observados no datasheet. O fabricante fornece uma série de parâmetros, uma série de informações que permite que, através de uma curva de transistor, eu consiga traçar uma reta de carga para fazer com que ele opere na região que eu achar mais conveniente. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. O uso do multisim para fazer ensaios. E observe que ele é muito eficaz, muito eficiente, e com isso a gente acaba aprendendo uma quantidade muito grande de conceitos teóricos a respeito do assunto. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!